Olá, pessoal. Eu aqui de novo, gravando nossa primeira aula de verdade, primeira aula de fato da nossa disciplina, onde nós vamos tratar de estratégia competitiva. A estratégia competitiva, ela se baseia especificamente nas 5 forças de Porter, tá? Do Michael Porter, nesse livro aqui. Vou mostrar para vocês esse livro aqui, Vantagem Competitiva, tá? Mas também tem Vantagem Competitiva das Nações, tem esse aqui que é sobre estratégia competitiva mesmo, que é técnicas para análise de mercados e da concorrência. Bom, começando a nossa aula, então, eu vou tratar sobre alguns conceitos centrais que permeiam essa estratégia competitiva, para que nós possamos ter um entendimento de como ela funciona de fato e de como as famosas 5 forças de Porter, elas influenciam o mercado. Elas movem o mercado positivamente ou negativamente. Nós vamos entender como é que funciona essa dinâmica, tá? Bom, a estratégia competitiva, ela visa estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência no mercado. Ou seja, nós temos um mercado específico, estou ajustando a luz aqui para ver se fica mais claro aqui no meu rosto para vocês. Nós temos um mercado, e esse mercado ele é composto por um número X de organizações do mesmo ramo. Ou do mesmo ramo, ou empresas que subsidiam, que coexistem com essa organização, como, por exemplo, os fornecedores. Os concorrentes são empresas que fazem parte desse mercado. Tá? Pode ser uma empresa que me fornece insumos, matéria-prima, que é o meu fornecedor, mas também pode ser uma empresa concorrente. Então, é um mercado estabelecido e a estratégia competitiva ela tem esse objetivo de garantir uma posição lucrativa e rentável para essas organizações que compõem esse mercado. Nós vamos ver que existem mercados que podem ser rentáveis, mas que dentro desses mercados algumas empresas são mais rentáveis que outras. E outros mercados que não são tão rentáveis assim, mas que todas as empresas conseguem manter uma rentabilidade a longo prazo. Eu estou falando em termos de valores. Mercados que circulam mais dinheiro e mercados que circulam uma quantidade menor de dinheiro, mas ainda assim circulam e as empresas conseguem ser rentáveis. E aí nós vamos ver por que funciona essa dinâmica e como ela se dá. A concorrência, bom, falando um pouco sobre concorrência, então, né, ela está no âmago do sucesso, ela está no âmago, ela está no centro, no coração do sucesso e do fracasso das empresas. Todas as empresas, elas vivem em função de atender os seus clientes, mas também de superar a sua concorrência, né? Para estar sempre à frente, sempre ter uma vantagem no mercado. Ou dominar o mercado, isso aí vai depender dos objetivos da organização, mas a princípio o que a gente entende é isso. Determinando a adequação das atividades que podem contribuir para o seu desempenho, com inovações, uma cultura coesa e uma boa implementação nesse mercado, tá? A estratégia competitiva é a busca de uma posição competitiva favorável em um mercado, acabei de dizer. É uma arena fundamental onde ocorre a concorrência. Então, o mercado é uma arena. Até coloquei uma foto aqui daqueles gladiadores antigos numa arena. Porque basicamente isso, o mercado ele se constitui de gladiadores, que são as empresas, que estão lutando entre si, ou para ocupar uma posição competitiva, uma posição que tem uma vantagem sobre as demais que estão no mercado. Dentro desse contexto da estratégia competitiva, nós temos duas questões centrais, que são a atratividade e a posição competitiva. Vamos ver o que são essa atratividade e essa posição competitiva. Então, a primeira, que é a atratividade dos mercados, a primeira é a atratividade dos mercados, né, em termos de rentabilidade a longo prazo, e os fatores que determinam essa atratividade. Bom,
Então, dentro do mercado, eu tenho diversas empresas. Cada empresa ela vai ter um produto ou serviço que está sendo oferecido. Como as empresas podem fazer para aumentar a atratividade desses produtos ou serviços em meio a um mercado que está cheio de empresas que vendem os mesmos produtos ou oferecem os mesmos serviços? Os mesmos. Porque no momento em que eu busco atratividade, me destacar e busco atratividade no meu mercado, eu quero me destacar. Eu posso me destacar através da vantagem de custo ou através da diferenciação, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Eu até já comentei sobre isso, acho que na primeira aula, ali na videoaula do plano de ensino, onde a vantagem de custo é quando eu consigo diminuir os meus custos de tal maneira que o preço do meu produto, que o preço praticado, né, do meu produto, o preço final praticado do meu produto é muito inferior ao praticado pelos demais concorrentes, pelas outras empresas concorrentes. Já a diferenciação é quando eu busco a atratividade para a minha empresa a partir de produtos diferenciados, o que vai acarretar em um custo mais elevado que os demais produtos que são comercializados. Então, são estratégias que as empresas vão adotar a partir do público-alvo que elas querem alcançar, a partir da qualidade do produto final que elas querem obter, que elas querem ter, né, oferecer para os seus clientes, e a partir dessas questões de optar por custos maiores ou menores, certo? Então, a atratividade, ela tem muito dessas questões, assim, envolvendo o produto final, ou serviço, produto ou serviço final. Bom, a segunda questão central são os determinantes da posição competitiva relativa dentro de um mercado. Então, qual é a posição competitiva que eu estabeleço da minha organização, da minha empresa, dentro desse mercado? E aí o Porter, o autor, né, ele ainda traz que nem todos os mercados oferecem as oportunidades iguais para manterem a rentabilidade das organizações. E a rentabilidade inerente do seu mercado constitui um ingrediente essencial na determinação da rentabilidade de uma empresa. Ou seja, se a minha empresa, né, quando eu digo eu, é a minha empresa. Se a minha empresa, ela está ocupando um espaço em um mercado que possui rentabilidade, consequentemente a minha empresa ela vai ter rentabilidade também. Essa rentabilidade ela está atrelada, a rentabilidade da minha empresa está atrelada à rentabilidade do mercado ao qual eu faço parte. E também na indústria dos mercados, o autor ainda traz que na indústria dos mercados, na maioria dos mercados, desculpem, na maioria dos mercados, algumas empresas são muito rentáveis ou são mais rentáveis do que outras, independente de qual possa ser a rentabilidade média do mercado. Tá, mas por que isso? Por que isso acontece? Por que eu posso estar no mercado rentável, com uma rentabilidade média razoável, boa para a minha empresa, mas a minha empresa não tem a mesma rentabilidade que outras, tem menos, ou tem mais do que outras. Nós vamos ver, porque as 5 forças de Porter, elas influenciam positivamente e negativamente para a rentabilidade das empresas dentro de um mercado, tá? Então, tanto a atratividade do mercado quanto a posição competitiva, elas podem ser modeladas pela empresa, para que ela possa garantir, assim, a rentabilidade desejada. E é isso que torna a escolha da estratégia competitiva desafiante. Por quê? Eu preciso, quando vocês já estão no 7º semestre, né? Já passaram pelo 5º semestre, já fizeram empreendedorismo, já montaram um plano de negócios, vocês já puderam perceber o quanto a estratégia a estratégia que nós pensamos para nossas organizações, ela é fundamental para que a empresa possa ter uma sobrevivência a longo prazo no mercado. Elementos que constituem o plano de marketing, como por exemplo conhecer o público consumidor ao qual eu estou me propondo a atender, conhecer o público-alvo e obter produtos e serviços que tenham uma qualidade, e aí a gente entra na qualidade, onde a qualidade é subjetiva, ela não existe, a qualidade ela é subjetiva no momento em que
eu vou atender determinado público. Então, a qualidade dos meus produtos ou serviços, eles vão se adequar a determinado público e ao determinado preço que eu estou praticando no meu produto, nos meus bens, né, nos meus produtos ou serviços. Então, eu preciso adequar todos esses itens, eu preciso adequar os custos da minha organização, e aí a gente entra em finanças, lá no plano financeiro de empreendedorismo, eu preciso adequar estes custos à qualidade do meu produto, ao preço final que eu quero praticar. Então, todos esses elementos, eles estão elencados, eles estão interligados. E isso está interligado para atingir o objetivo estratégico da minha organização. E aí vai entrar a estratégia competitiva, que é o mote, né, digamos assim, da nossa disciplina, que é a estratégia competitiva. Como eu posso fazer para manter a minha empresa rentável a longo prazo no mercado, dentro de um determinado mercado? E aí nós vamos ver a influência e como essas empresas, essas organizações, elas podem se modificar para atender essas exigências, as suas próprias exigências, né, de melhoria e de divisão de mercado. Dentro desse contexto, a gente tem a análise estrutural de mercados, né, das indústrias. Então, a gente tem as 5 forças de Porter, onde ele nos diz, né, que o primeiro determinante fundamental da rentabilidade de uma empresa é a atratividade de mercado. Nós já vimos ali, né, que são os 2 pontos centrais, a atratividade e a posição competitiva. A estratégia, ela deve surgir de uma compreensão das regras da concorrência que determinam a atratividade do mercado, ou seja, para eu elaborar uma estratégia competitiva para a minha empresa, eu preciso obrigatoriamente compreender as regras do mercado onde eu estou inserido. E o mercado onde eu estou inserido, ele compreende os meus fornecedores, os meus clientes e a minha concorrência. Eu preciso, para estabelecer as minhas estratégias e pensar em estratégias competitivas para que eu possa me destacar e obter uma vantagem dentro do mercado que eu estou ocupando, eu preciso conhecer as regras. Como se comporta esse mercado? Como se comporta a minha concorrência? E isso para ajudar vai ajudar a determinar a atratividade que tem esse mercado. O autor traz ainda que a meta final da estratégia competitiva é modificar essas regras em favor da empresa. Só um pouquinho, como eu posso modificar as regras a favor da empresa? Bom, eu vou utilizar fatores de diferenciação, vou utilizar vantagem de custo, eu vou tentar modificar a posição competitiva na qual eu estou para aumentar a minha rentabilidade. Como é que eu faço isso? Mexendo dentro da empresa, no meu produto, adequando meu produto ao meu público-alvo, adequando meu preço praticado ao meu mercado, analisando a concorrência, estabelecendo relações de qualidade de produto e serviço ao preço final praticado e ao público-alvo que é o objetivo, né, fim da minha empresa. Em qualquer mercado, seja ele doméstico ou internacional, seja produzindo um produto ou um serviço, as regras da concorrência, elas estão englobadas em 5 forças competitivas. Como eu tinha comentado ali, né? Que a empresa ela precisa conhecer essas regras da concorrência e ela precisa modificar essas regras a favor da empresa. Mas quais são essas regras? São as 5 forças competitivas de Porter, que são entrada de novos concorrentes, ameaça dos produtos substitutos, poder de negociação dos compradores, poder de negociação dos fornecedores e rivalidade entre concorrentes existentes. E aí a gente olha essas forças de Porter, né, essas 5 forças, e pensa assim, mas eu tenho uma empresa e ainda tenho que lidar com tudo isso, tenho que lidar com a ameaça dos produtos substitutos. São produtos que não são os mesmos meus, mas que satisfazem a necessidade do meu cliente, que muitas vezes vai ser mais acessível, seja ele mais em uma empresa que seja perto da casa do meu cliente, ele não vai precisar se deslocar até o centro, e a minha empresa é no centro, ou por uma questão de preço,
ou por uma questão de tempo, de ser mais rápido, da pessoa acessar, é uma questão geral, tá? A entrada de novos concorrentes, já estou aqui há 10 anos com a minha empresa no mercado, e principalmente agora, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, da nossa cidade, que nos últimos tempos vem aumentando muito a quantidade de pessoas que fazem lanche. Vocês vão concordar comigo. Seja lanches em geral, cachorro quente, é, X, pizza, lanches em geral. Basta ver agora essas empresas de frango frito, né? Tem umas 3 empresas de frango frito na cidade, que eu sei, que fazem propaganda toda hora no Instagram, no Facebook, eles são ativas, né? Então a gente vê propaganda e consegue associar o nome à empresa, ao ramo. Então eu vejo que há 5 anos atrás não tinha nenhuma empresa de frango frito em Livramento. Podia ter empresas que fizessem outras coisas e também frango frito. Agora, especializadas em frango frito, não. Então a gente vê que essas empresas elas estão ocupando uma fatia do mercado, estão tirando clientes de outras empresas que vendem, por exemplo, vendem frango frito, mas também vende X, vende cachorro quente, vende pizza. Então, e normalmente no ramo da alimentação é um ramo muito mais fácil de entrar, porque você precisa de pouco investimento, você pode começar fazendo em casa, e aí acaba que precisa de pouco investimento, mas você vai usar as coisas que você tem em casa e os insumos, o máximo investimento vai ser os insumos mesmo. E hoje em dia, com as redes sociais, com a força da internet, a comercialização fica muito mais viável, né? E muito mais distribuída. Então, eu posso oferecer o meu produto sem custo e posso vender ele totalmente sem custo também. Sem custo de venda, né? De oferecer, não preciso ter um ponto comercial, eu não preciso ter funcionários, eu posso fazer na minha casa e posso vender, e posso fazer entregas, delivery. E aí eu não tenho esse custo, né? Eu vou ter o custo com os insumos, né? Só para deixar claro. Então, além desse exemplo dos novos entrantes, novos concorrentes, nós temos o poder de barganha, poder de negociação dos compradores, ou seja, quem me compra, tem o poder de decidir se ele quer, se ele está disposto a pagar o preço que eu estou praticando, e se ele não estiver disposto, eu não vou vender, eu não vou ter giro de mercadoria, e aí eu vou ter que tomar uma decisão e mudar os rumos da minha organização para poder atender um novo público ou buscar outros públicos que estejam dispostos em algum outro lugar. O mais fácil é a empresa se adequar ao público que está disposto a comprar dela, mas não a um preço que esteja fora da realidade do mercado. Também o poder de negociação dos fornecedores, que são quem alimentam as organizações. A relação com os fornecedores, ela precisa ser de confiança, ela precisa ser é uma relação praticamente prioritária. Eu não pago, por exemplo, a minha luz hoje. Não vai vencer daqui a 30 dias, eu não vou pagar hoje, mas eu pago o meu fornecedor, porque eu dependo dele para sobreviver. Sem ele, eu não tenho insumos, eu não produzo e eu não vendo. Então, eu preciso priorizar a relação com os fornecedores, a estabelecer uma relação de confiança, onde eu adquiro os insumos e, consequentemente, faço os pagamentos. Né? Isso parece um pouco óbvio, né, pessoal? Mas em pequenas empresas nós vamos ver que muitas vezes essa relação é muito crítica com os fornecedores. Tá? Também a questão da rivalidade, entre os concorrentes existentes. Então, dentro dessa relação que eu estabeleço com os meus compradores, que eu estabeleço com os meus fornecedores, e que eu ainda tenho que lidar com produtos substitutos e novos entrantes no mercado em que eu estou, eu tenho ainda que lidar com a rivalidade entre os concorrentes que já compõem o mercado no qual eu estou inserido. E aí nós temos esse esquema, que são as 5 forças competitivas que determinam a rentabilidade do mercado. Aqui está indústria, porque no livro ele trata como indústria, tá, pessoal? Mas é mercado, a indústria que ele diz, que o autor traz é a questão do mercado em si, certo? Eu troquei, estou falando como mercado, até para a gente não se confundir indústria e empresas, tá? Mas é mercado que compõe. Então nós temos aqui
os entrantes potenciais, né? A ameaça dos novos entrantes, que são as novas empresas que estão surgindo e estão ingressando no mercado no qual eu estou, onde já existe uma concorrência estabelecida, tá? Aqui os concorrentes no mercado e essa rivalidade que existe entre todas as empresas que compõem esse mercado. Depois eu tenho aqui a ameaça dos serviços, né, ou produtos substitutos. Por exemplo, nós vamos ter uma aula sobre produtos substitutos, produtos e serviços substitutos. Mas eu vou lembrar aqui que vocês devem, com certeza, viram isso em microeconomia, produtos substitutos. Por exemplo, produto substituto é aquele que eu posso substituir e que eu posso substituir em função, em detrimento de outro. Por exemplo, normalmente o brasileiro ele come arroz e feijão e uma mistura, né? Uma carne com molho, uma massa, uma mistura que a gente chama. Então, o arroz e feijão. Qual é o produto substituto do feijão? A lentilha. Quando eu não tenho, por exemplo, se o feijão está muito caro, eu não vou comprar o feijão, mas eu vou comprar a lentilha. Então, eu não deixo de comprar um alimento que tenha nutrientes suficientes para alimentar uma família, criança, enfim, um homem trabalhador, né? Assim, pensando numa estrutura de família. Que sustente, que tenha esses nutrientes que o feijão tem, a lentilha também tem. Então, mas às vezes a lentilha está mais barata, então eu vou comprar lentilha, é um produto substituto. Eu tenho um presunto e queijo para fazer sanduíche, mas eu não tenho dinheiro suficiente para comprar presunto. Eu vou comprar a mortadela, que desempenha a mesma função que o presunto, porém ela é mais em conta, ela é mais barata. Então, essa questão dos produtos substitutos é que a gente começa a ver o quanto nós podemos ser substituídos facilmente, os nossos produtos ou serviços, né? Bom, com relação aqui, então, aos compradores, nós temos o poder de negociação dos compradores, ou seja, as pessoas que vão determinar quanto elas estão dispostas a pagar pelo meu produto. Embora eu tenha um custo estabelecido. Eu tenho o custo de matéria-prima, eu tenho o custo de mão de obra, eu tenho custos, o CIF, né, que é custos indiretos, não lembro agora, custos indiretos de fabricação, que são rateados, ou seja, água, luz, aluguel, são custos indiretos, que eu não incido diretamente no preço final do meu produto, mas eu preciso ratear esse valor pelo número de produtos produzidos ou serviços, né, produzidos ao longo do período, seria um mês ou um ano. Então, esses valores, eles precisam incidir sobre o meu preço de venda, de venda do meu produto ou do meu serviço. E eu sei que eu tenho esses custos, mas os compradores é que vão determinar se eles estão dispostos a pagar X preço pelo meu produto. Porque tudo vai depender do mercado concorrencial que eu estou integrando. Vai depender do meu concorrente também. Porque se ele tiver um produto que não é a mesma coisa que o meu, mas é parecido, é um produto substituto, o meu comprador ele vai direto no substituto, não vai vir na minha empresa. Depois, os fornecedores, né, a questão do poder de negociação com os fornecedores para adquirir sempre o melhor preço, o preço mais razoável possível pela matéria-prima que eu quero adquirir. E também manter uma relação de confiança e de estabilidade, né, com esses fornecedores. Certo? Dentro dessa ideia de 5 forças competitivas, a gente pode afirmar que as 5 forças de Porter, elas determinam a habilidade de uma empresa em um mercado de obter taxas de retorno sobre investimentos superiores ao custo de capital. Ou seja, eu investi R$1.000, qual é a taxa de retorno que eu quero obter sobre esse investimento que eu fiz? Eu preciso analisar muito bem qual é a taxa que eu quero. E as 5 forças de Porter, elas me auxiliam a compreender o mercado ao qual eu estou inserido, qual é a ação dos meus concorrentes, como é que funciona essa rivalidade entre os meus concorrentes, e a partir disso eu posso, então, começar a inferir qual é a taxa de retorno que eu quero obter sobre os meus produtos vendidos. Além disso, nós temos a rentabilidade do mercado,
Além disso, né, as 5 forças de Porter, elas determinam a rentabilidade do mercado, porque influencia nos preços, nos custos e no investimento necessário dessas empresas para participarem ou ingressarem no mercado. O vigor das 5 forças de Porter, ele varia. O que é o vigor? O vigor, o autor traz, é a força de cada item daqueles ali. É a força dos substitutos, é a força dos compradores, a força dos fornecedores e a força dos novos entrantes. Então, cada um desses itens, e também a rivalidade, que está entre as empresas, cada um desses itens exerce uma força sobre o mercado e exerce uma força sobre cada uma das empresas que compõem esse mercado. Essa força, ela vai variar de acordo com o posicionamento competitivo que essa empresa, com o qual essa empresa se apresenta no mercado, certo? Então, por isso que esse vigor, né, o vigor, a força de cada uma dessas forças desse de Porter, ela já está dizendo, né, que são 5 forças, até sendo redundante aqui, mas por isso ele fala vigor, para não ficar a força das 5 forças, não. Então, o vigor, a pressão, a interferência de cada uma das forças de Porter, ela varia de mercado para mercado. Ou seja, suponhamos, no mercado farmacêutico não vai se comportar da mesma forma que o mercado da borracha, siderúrgico, como nós vamos ver nos exemplos a seguir ali. Por quê? Porque as empresas elas vão sentir o impacto maior ou menor das forças, ou igual, né? A gente vai ver como é que funciona. Podendo modificar-se à medida que o mercado evolui. E também o vigor das 5 forças de Porter ele varia porque é uma função da estrutura de mercado ou das características técnicas e econômicas desse mercado. Isso tudo vai interferir para que as forças de Porter elas se comportem de uma maneira positiva ou negativa, influenciem negativamente esse mercado. E aí aqui eu tenho os exemplos, ó. Por exemplo, na indústria farmacêutica e na indústria de refrigerante, são mercados em que as 5 forças competitivas de Porter elas são favoráveis, porque muitos concorrentes obtêm retornos atrativos, né? Muitos concorrentes teriam esse mercado de farmacêutico e de refrigerante. Eles obtêm retornos atrativos. As empresas como um todo que compõem esses mercados, todas elas obtêm retornos atrativos. Por quê? Porque as 5 forças, elas se comportam de maneira igual sobre cada uma das organizações e sobre o mercado. Já em mercados onde a pressão de uma ou mais forças é mais intensa do que outras, poucas empresas comandam, né, ou recebem retornos atrativos. Por exemplo, a indústria da borracha, a indústria siderúrgica e a indústria do videogame. Como assim? As empresas que compõem o mercado, né, o mercado ou a indústria, né, o mercado da borracha, algumas vão ser maiores, mais reconhecidas e vão obter maiores retornos ou vão ter uma maior rentabilidade do que outras. A mesma coisa acontece na indústria siderúrgica e na indústria dos videogames. Não é todo mundo que tem uma rentabilidade a longo prazo dentro dessas indústrias. E também não é todo mundo que possui retornos, aquela taxa de retorno lá que a gente comentou no slide anterior, que vai ter a mesma taxa de retorno. Não são todas as organizações. E embora todas elas componham o mesmo mercado. Então, aqui, nessa figura, eu trago os elementos da estrutura industrial. Esses elementos, na verdade, é a mesma figura, né, das 5 forças de Porter, mas aí ele traz ali os determinantes de cada força. Por exemplo, ali eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Mas aí vocês podem depois olhar os slides com calma. Eu sempre disponibilizo os slides. Às vezes vocês podem entrar ali no Moodle e até se assustar um pouco. Parece que tem um monte de coisa, mas não é. É os slides e também a videoaula. Então, aí já são 2 arquivos que estão ali, né? Mas é da mesma coisa, tá? Então, ali, por exemplo, aqui na ameaça de novos entrantes, eu tenho aqui as barreiras de entrada.
Então, nas barreiras de entrada... Peraí, pessoal. Meu cachorrinho tá latindo. Nas barreiras de entrada, eu tenho ali as economias de escala, tenho os determinantes, né, para esses novos entrantes terem uma força ou não dentro do mercado que eu estou analisando. Então, as barreiras de entrada para novos entrantes: economias de escala, diferenças de produtos patenteados, identidade de marca, custos de mudança, exigências de capital. Por exemplo, ali, pessoal, custos de mudança. Os custos de mudança, toda mudança dentro da organização tem custos. Ela tem o custo que vai ser o tempo que vai ser demandado para ela mudar, e esse período em que eu provoco a mudança, em que eu provoco a mudança, adaptação, implementação de um novo sistema ou de um novo processo, isso tudo tem um custo para a empresa. Porque muitas vezes eu vou deixar de produzir um dia inteiro porque eu tenho que fazer substituição de uma máquina, ou porque eu tenho que fazer o treinamento de pessoal. Então, são os custos da mudança, além de investimentos, por exemplo, para produzir novos produtos ou pesquisa e desenvolvimento. Então, são investimentos. Exigências de capital. Como eu falei para vocês, o ramo de alimentação é um ramo que não exige muito dinheiro para ingressar nesse ramo. Mas tem ramos que eu realmente preciso fazer um investimento inicial razoável, né? Vai haver uma exigência de capital, e eu não tenho esse dinheiro, então já é uma barreira, tá? De entrada. Depois também ali, a questão do acesso à distribuição do meu produto. Por exemplo, quero fazer uma fábrica de sorvetes, ou uma fábrica de leite. Para eu fazer a distribuição desse produto, eu preciso ter um caminhão refrigerado. Eu não posso distribuir senão através de um caminhão refrigerado. Como eu faço isso se eu não tenho esse caminhão? Eu preciso de capital, preciso de investimento, preciso de ter acesso à distribuição do meu produto. E ele também, o meu produto precisa ser aceito pelo mercado, né? Para que ele possa ser absorvido. Vantagens de custo absoluto. As vantagens de custo é aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, quando eu quero obter uma vantagem competitiva no mercado em que eu estou e eu vou utilizar a estratégia de vantagens de custo, é porque eu vou reduzir os meus custos ao máximo para poder lá no final praticar um preço muito inferior aos que a minha concorrência pratica. Então, vantagem de custo absoluto é quando o meu produto é o mais barato de toda a concorrência. Tá? Isso é uma barreira de entrada para novos entrantes. Depois nós temos ali acesso a insumos necessários, projeto de produtos de baixo custo, política governamental, que aí entram as leis, as exigências, por exemplo, da vigilância sanitária, dos órgãos Tenho dois exemplos assim, pessoal. Teve uma empresa agora que eu fiz uma visita técnica com eles, uma visita técnica virtual para a disciplina de gestão de processos. Então, eu gravei, foi ali é uma indústria do leite, aqui em Santana do Livramento, que é a empresa Santa Clara. Eles estavam fabricando ali leite de saco, né, aquele do saquinho, leite, iogurte e queijo. Agora eles não estão produzindo mais nada, porque assim, o senhor, o dono da empresa, ele teve muitas questões com a vigilância sanitária. Então isso acabou gerando muito prejuízo, por exemplo, agora que tinha que fechar, que não podia funcionar e tudo mais, isso enfraqueceu muito a empresa dele, e ele acabou fechando. Então, isso é uma questão de política governamental, de legislação. Político-legal, como a gente diz também, né? Pode ser dito assim. Então, foi uma questão bem prejudicial para ele. E também tem uma outra questão, não era IBAMA, eu não lembro agora o nome da instituição, que estava solicitando de uma empresa aqui de Santana do Livramento, que produz ovos, é uma granja. E aí o pessoal da vizinhança começou a reclamar que era insalubre e não sei o quê. Aí, no fim, essa pessoa teve muita dificuldade, não vou dizer o nome da empresa, mas ela teve muita dificuldade de implementar a empresa dela por questões sanitárias. Não que ele desobedecesse, estava tudo organizado, só que, assim, vários aspectos precisavam ser ajustados. Então, até ele conseguir fazer isso, foi um grande trabalho que ele teve.
Então, e também custos, né? Que não sei se ele esperava ter esses custos. Também tem a questão da retaliação esperada, que pode haver de novos entrantes no mercado. Tá, pessoal? Essa figura, ela funciona basicamente dessa forma, né? Quais são os determinantes para cada força? E é muito importante nós conhecermos esses determinantes, porque nos permitem ter uma visão mais abrangente sobre, por exemplo, quando eu quero abrir uma empresa. Tá? Eu quero abrir uma empresa, mas o que eu preciso saber do mercado em que eu vou me inserir? Eu preciso saber das barreiras de entrada. Eu preciso saber dos determinantes da rivalidade que estão ali, ó. Crescimento do mercado, custos fixos, excesso de capacidade crônica, diferença de produtos, identidade de marca, custos de mudança, alguns não diferem, barreiras de saída, porque muitas vezes, no Brasil principalmente, né, as pessoas comentam que é mais fácil abrir uma empresa do que fechar, porque os impostos para fechar uma empresa, meu Deus, são realmente bastante altos, dependendo do ramo em que eu vou montar a minha empresa. Basicamente é isso, pessoal. Quero que depois vocês leiam com calma direitinho aqui os determinantes do poder do fornecedor, os determinantes do poder do comprador, para entender de fato como é que funcionam essas forças e como elas exercem força sobre as empresas e força sobre o mercado em si. Tá? O mercado concorrencial, que é um conjunto de empresas que estão concorrendo ali uma com a outra. Certo? Concluindo, então, a estrutura de mercado é relativamente estável, mas pode modificar-se com o passar do tempo à medida em que o mercado se desenvolve. Foi os exemplos que eu já dei. As pessoas vão mudando suas preferências de consumo e à medida em que elas mudam essas preferências, os mercados vão se modificando também. Uma mudança estrutural altera o vigor global e relativo das forças competitivas, podendo influenciar de forma positiva ou negativa a rentabilidade do mercado, né, da indústria. Então, dependendo do mercado no qual eu estou inserido, eu preciso saber como essas forças exercem o vigor ou exercem força sobre a minha empresa e sobre o mercado em si também. Porque ela pode influenciar de maneira positiva ou negativa na rentabilidade, tá, da minha empresa. As tendências de mercado mais importantes para a estratégia são aquelas que afetam a estrutura de mercado. Ou seja, para que eu possa me estabelecer, para que a minha empresa ela possa ser rentável, eu preciso entender as regras, que são as forças, as 5 forças de Porter, as regras de mercado, né, as regras da concorrência, pois elas vão afetar o mercado em si, a rentabilidade do mercado e consequentemente, a rentabilidade da minha empresa que compõe esse mercado. Certo, pessoal? É isso, tá? Eu me proponho sempre a fazer vídeos curtos, não aprofundar demais, para não ficar muito cansativo. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, pessoal, mandem mensagem no WhatsApp. Vocês têm meu número. Também não querem mandar mensagem no WhatsApp, mandem e-mail. Não querem mandar e-mail, escrevam ali mesmo a mensagem pelo próprio Moodle. Tá? A comunicação é a base fundamental para o ensino remoto. Não quero deixar vocês com dúvida, não quero que vocês tenham dificuldade. É um assunto bastante simples, vocês com certeza já viram as 5 forças de Porter em várias outras disciplinas. Mas aqui a gente tem um foco mais específico, né? Um foco mais agressivo, que é a competitividade das organizações. Entender como esses mercados eles se relacionam, como essas empresas elas se relacionam dentro de mercados, dentro de indústrias, como diz Porter, né? Mas dentro desses mercados, e como esses mercados eles se ajustam de acordo com o número de empresas, de acordo com a concorrência que existe entre essas empresas, de acordo com o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos compradores, de acordo com os produtos substitutos e com os novos entrantes. Então, vamos fazer das 5 forças de Porter uma cultura, e uma cultura para o administrador compreender mercados. Então, para que eu possa compreender os mercados de fato, compreender as regras do jogo concorrencial, eu preciso entender as 5 forças de Porter. Certo, pessoal? Por hoje é só. Uma boa aula para vocês, bons estudos. Qualquer coisa é só me chamar. Até a próxima aula.